Boa noite. Está começando agora, no Opinião Pernambuco, a segunda entrevista da série com as candidatas e candidatos a prefeito ou a prefeita do Recife. A primeira entrevista foi ontem com Geraldo Júlio, do PSB, que tenta a reeleição. Hoje, nós vamos conversar com Edilson Silva, candidato pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Serão, ao todo, 8 entrevistas, sempre às quartas e quintas-feiras. Antes das perguntas, vamos acompanhar um breve perfil do candidato Edilson Silva. Edilson Silva, 48 anos, é filho de mãe catarinense e pai paraibano. Nasceu no Rio de Janeiro, onde iniciou sua militância ainda na juventude. É técnico industrial. Aos 19 anos, ingressou na antiga Refesa, na área de manutenção de locomotivas. Coordenou o Movimento Negro Unificado e foi dirigente sindical da CUT, Central Única dos Trabalhadores, momento em que conheceu mais de perto o Partido dos Trabalhadores e se filiou em 1988. Chegou a Pernambuco no início da década de 90. Nesse período, foi expulso do PT por discordar, já naquela época, dos rumos do partido. Fundou o PSTU em 1994, tendo se desligado em 2002. Já disputou as eleições majoritárias para governador em 2006 e 2010 e para a Prefeitura do Recife em 2008. Em 2014, elegeu-se deputado estadual. Na Assembleia Legislativa, assumiu a presidência da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Atua na fiscalização do governo estadual. É fundador e atual presidente do PSOL. Recife. A professora e educadora popular Luciana Cavalcante é a sua candidata a vice. Candidato, boa noite, bem-vindo. Grata pela sua presença no nosso programa. E a minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte. Essa candidatura, o senhor trabalha com perspectivas de eleição, de fato ganhar a eleição para prefeito do Recife, ou a sua intenção primeira é divulgar, iluminar o seu partido, que é o PSOL? Bem, boa noite. Eu queria agradecer bastante a oportunidade de estar aqui debatendo com você e os nossos telespectadores. Veja, eu já disputei a eleição majoritária em 2006, 2010, 2008. Sou hoje deputado estadual. Construímos um partido que vem se consolidando no cenário nacional como uma das principais ferramentas políticas das forças progressistas, republicanas e democráticas do país, e a nossa candidatura é para valer. Uma candidatura sem recursos, uma candidatura absolutamente vindo da base da sociedade. Ela se apresenta aí já com 4, 5% das intenções de voto. Na medida em que nós formos avançando no debate político, nós temos certeza que vamos crescer, porque nós somos uma candidatura do PSOL, né, um partido que está em franca ascensão, um partido que não está envolvido na Lava Jato, é um partido que luta firmemente contra a corrupção, é um partido que tem as melhores propostas para a sociedade brasileira. Então, a nossa candidatura é, sim, para valer. E eu acredito muito no Recife, porque o Recife é uma cidade que costuma reservar surpresas, principalmente na política. O senhor foi candidato a prefeito do Recife, se não me falha a memória, em 2008. Isso. E, se não me falha a memória também, na ocasião o senhor teve aí por volta de 25 mil votos. Exato. O que é que mudou de lá para cá que faz com que o senhor acredite firmemente na possibilidade de uma eleição agora? Bem, essa eleição foi há 8 anos atrás. E de lá para cá eu já fui o terceiro vereador mais votado da cidade, sem estrutura. Me elegi deputado estadual também sem estrutura. Com quantos votos? Com 31 mil votos. Foi agora em 14. 21 mil deles, 21 mil votos somente aqui na cidade do Recife. Veja, a conjuntura política mudou. Recife é uma cidade que se rebela politicamente em favor da cidadania. A nossa candidatura, ela tem essa plataforma, é uma candidatura que dialoga com esse sentimento forte que nós temos na cidade. O meu local de fala é o local de quem lutou no Estelita e venceu. O meu local de fala é de quem lutou no COC contra o polo jurídico e venceu. O meu local de fala
é de quem lutou contra a ampliação do presídio do Curado e venceu. Então, essa cidade ela tem um histórico de luta, isso é histórico, isso é antigo, isso vem de Frei Caneca. Então, é com esse espírito, com essa vontade e trabalhando com essas ideias dentro desse universo que nós temos certeza que vamos entrar em sincronia, em harmonia com a cidade e procurar avançar rumo à vitória. Que estratégia o senhor pretende usar? E aí eu estou me baseando nas primeiras sondagens eleitorais. Essas primeiras sondagens apontam uma polarização entre as candidaturas de Geraldo Júlio, prefeito do Recife, e do ex-prefeito do Recife, João Paulo. Como é que o senhor pretende quebrar essa polarização e ainda de quebra superar candidatos que vêm também correndo por fora, como o candidato do PSDB, Coelho, e a candidata do DEM, que é Priscila Krause? Fazendo debate e pautando os temas da cidade. Dizendo isso, dizendo que a política de João Paulo e a política de Geraldo Júlio foram derrotadas no Estelita. Dizendo que a cidade que nós queremos é uma cidade distinta dessa que está sendo construída por essas gestões. João Paulo governou o Recife por 8 anos, deixou um prefeito, João da Costa, que governou por mais 4, e nós temos uma situação de absoluto caos na cidade. Nós temos uma cidade insegura, temos uma cidade suja, temos uma cidade que não cuida dos esportes, temos uma cidade que não cuida das mulheres, temos uma cidade onde existe um extermínio da juventude negra. 58% da população é negra, 54% da população é mulher. Então, a nossa estratégia é fazer esse debate, é apresentar uma proposta bastante consistente de gestão da cidade. Nós estamos defendendo aqui uma gestão inovadora, transparência e participação popular como elementos estruturantes da gestão, uma cidade que defenda o empreendedorismo, o papel da cidade, sabe, é a gente sair dessa armadilha de estar tendo um Estado que tutela as pessoas. É preciso que a municipalidade garanta a emancipação das pessoas a partir do incentivo ao trabalho e ao empreendedorismo. Nós precisamos dar condições para que as mulheres se emancipem. Não é possível que uma cidade que tem 54% de mulheres, uma cidade com quase 1,6 milhão de habitantes, tenha apenas 66 creches públicas. Então, emancipar as mulheres significa a gente dar conta disso. Então, eu creio que a gente fazendo esse debate, se os dois candidatos vierem para o debate, porque até agora estão fugindo, eu tenho certeza que nós vamos conseguir conquistar corações e mentes e convencer a cidade de que precisa fazer do processo eleitoral não uma corrida de cavalo, em que você vota em quem está na frente. É preciso que a gente observe a eleição como um processo onde você vota em quem você acredita. Olha só, quando a candidatura do senhor foi oficializada em julho, o senhor declarou o seguinte: nós queremos estar à frente da prefeitura para transformar o Recife em uma cidade mais humana, uma cidade para as pessoas, uma cidade para as mulheres, uma cidade mais segura, onde tenha mobilidade, onde as pessoas tenham sua dignidade respeitada. Eu pergunto para o senhor, o que é uma cidade para as mulheres, além da preocupação com as creches, que o senhor acabou de mencionar? Uma cidade mais segura, de que maneira o senhor pretende viabilizar isso, uma vez que a segurança pública é da instância estadual? E, bom, vamos começar por aí, depois a gente avança. Uma cidade para as mulheres e uma cidade mais segura. Bem, uma cidade para as mulheres significa uma cidade mais segura para todas as pessoas. Quando a gente fala em emancipar as mulheres e trata a questão de creche como uma prioridade, isso já é muita coisa. Nós temos uma postura firme de emancipar as mulheres a partir, primeiro, das mulheres mães, que têm que deixar de trabalhar, que têm que deixar de estudar, que muitas vezes se submetem à violência doméstica por conta dessa condição de mãe, já é bastante coisa. Então, nós achamos que essa questão é uma questão primeira, mas nós precisamos ir além. A mulher sofre uma violência dentro do transporte público, a mulher sofre uma violência pior por conta da falta de iluminação. Então, a prevenção na segurança pública é um papel estratégico na gestão municipal. A segurança não é a nossa missão de um prefeito.
mas o prefeito tem a obrigação de trabalhar a questão da prevenção. Então, esses aspectos de você tornar as ruas mais iluminadas e você garantir um transporte público mais adequado são aspectos que nós temos condições de fazer e vamos fazer. Com relação à segurança pública mais geral, veja, nós temos um conjunto de equipamentos na cidade que podem servir como suporte para trabalhar na prevenção. O prefeito Geraldo Júlio está apresentando aí um único compás em 4 anos de gestão como um instrumento de prevenção à criminalidade, à violência, ao sequestro da nossa juventude pelo narcotráfico, etc. Esse único compás custou 14 milhões de reais. Com esses 14 milhões de reais, eu faria intervenção em, no mínimo, 40 bairros da cidade do Recife, nos mercados públicos, nos centros sociais urbanos, no Bidu Krause, lá no Totó, nas muitas academias da cidade. Nós poderíamos, com esse recurso, investir nas pessoas que já fazem política de prevenção à violência, política de prevenção ao sequestro da nossa juventude para a criminalidade. Então, dinheiro tem. O que não tem é vontade política. A gente ter o Geraldão parado é você perder as condições de ter mais um instrumento de dinamização da nossa juventude para aquilo que presta. Você ter o Teatro do Parque fechado há tanto tempo é menos um instrumento que você tem para estar carreando a nossa sociedade para uma atividade que pode retirar muita gente das teias da criminalidade. A gente tem 3 minutos para terminar esse primeiro bloco. Eu vou fazer 2 perguntas, se o senhor conseguir respondê-las em 3 minutos, se não, a gente deixa para o bloco tentar. seguinte. A primeira é, quais são os problemas, na sua opinião, mais graves do Recife e que, portanto, são merecedores da sua atenção, se prefeito do Recife, e se o seu plano de governo já está pronto? Bem, o nosso plano de governo ele está em construção. Nós temos, por enquanto, princípios e valores muito bem desenhados e estratégias de prioridade. O que a nossa cidade hoje mais se ressente é o problema da segurança pública. E esse é um tema que nós vamos ter que resolver com o máximo de urgência, com medidas de curto e médio prazo, mas no próximo bloco a gente discute melhor sobre isso. A gente faz um intervalo curto, volta daqui a pouco, não saia daí. O entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco é Dilson Silva, candidato a prefeito do Recife pelo PSOL. Até já. Estamos de volta para dar continuidade à entrevista com o candidato a prefeito do Recife pelo PSOL, Edilson Silva. Candidato, no bloco anterior falávamos dos principais problemas do Recife, na sua opinião, e, caso eleito, de que maneira o senhor tenciona enfrentar esses problemas? Então, nós precisamos combater o desemprego, precisamos atuar sobre a prevenção, né? O município ele tem limites no trato com a violência, né? E a violência se expressa de várias maneiras. Eu tenho o luxo e o prazer de ter me assessorando nessa área ninguém menos que o José Luiz Raton, que é um sociólogo, foi um dos idealizadores do Pacto pela Vida, e a nossa intenção é tratar a segurança pública primeiro com bastante ciência. É preciso que a gente estabeleça no Recife um observatório da violência, da insegurança, da criminalidade, para que a gente tenha uma exata dimensão do que é essa violência, do que é essa insegurança, do que é essa criminalidade, e a gente possa atuar na prevenção de forma cirúrgica, para a gente não ter uma política, porque a violência ela se abate sobre a sociedade de diversas formas. Tem a violência sobre a mulher, tem a violência sobre o comércio, tem a violência sobre a juventude, então tem o tráfico, tem o comércio de drogas. Então nós precisamos conhecer isso e nós, infelizmente, não temos. Nós vamos ter que iniciar no Recife um processo de construção de conhecimento, de uma inteligência da cidade acerca das formas como a violência acontece. E a partir daí a gente tem uma política de prevenção construída aí como uma política de Estado e não como uma política de governo. Mas existe muito que a gente já pode fazer porque a gente já tem algum acúmulo. Então, nós precisamos transformar nossa cidade numa cidade que empreende. E aí é uma situação, uma questão alimenta a outra. Nós não temos uma cidade que consegue empreender bem porque nós temos uma insegurança jurídica e uma insegurança por conta da criminalidade. Então, nós achamos que é preciso compatibilizar isso.
Defender uma cidade que empreende significa a gente ser ousado na construção da produção de riqueza na cidade. Eu tenho uma proposta que é, por exemplo, Prefeitura da Noite. Uma cidade como a nossa, que tem o nosso potencial criativo, não pode ter a noite como algo descartado, ou algo perigoso, ou algo de alto risco. Nós temos que transformar a nossa noite numa noite segura, numa noite que seja incentivada pelo Estado, porque a noite gera recursos. A noite gera, a gente tem que ter palco na noite funcionando, tem que ter espaço para os maracatus, para os grupos de rap, para quem empreende, para os afoxés, para quem faz teatro, para quem faz cineclube. Então, a noite ela é muito produtiva, ela é muito rica e ela pode ser um instrumento de combate à criminalidade e de aumento da sensação de segurança na cidade. O senhor falou em geração de empregos. Como imaginar a prefeitura gerando empregos num quadro nacional e até internacional de uma economia debilitada? Usando aquilo que nós temos como vocação. Nós temos aqui um porto digital. Nós temos uma cidade onde toda a periferia que você vai tem um menino que tem um nome artístico. Nós precisamos dinamizar as cadeias produtivas que são únicas na nossa cidade. Então, como é que a gente pode não ter uma cadeia criativa e produtiva da arte e da cultura aqui? Tem gente empreendendo, batalha de rap. É uma coisa, eu fui numa atividade um dia desse aqui na Rua Velha, com quase 300 jovens dentro de um espaço na Rua Velha, empreendendo maravilhosamente bem ali. Nós temos uma produção artesanal de cerveja invejável no Recife e nós não temos um ambiente jurídico, tributário, com capacidade de colocar toda essa produção que gera emprego, que gera renda, que gera cidadania, para o ambiente da economia formal, produzindo. Nós temos que ter condições para que a prefeitura possa comprar das empresas, das startups que nós temos na cidade, comprar as inovações, as tecnologias que elas produzem para as soluções que o município precisa. Então, veja, são 3 exemplos que eu dei que nós temos plenas condições de construir um ambiente jurídico politicamente bem construído para poder dinamizar uma economia criativa que nós já temos instalada aqui. Só que são desbravadores que têm que lutar contra uma situação onde a prefeitura não incentiva, ela coloca empecilhos. Para você empreender na cidade é muito difícil. A antiga DIRCOM funciona como se fosse um terror pelas ruas da cidade, porque as pessoas que estão ali tentando construir, tentando empreender, tentando gerar cidadania, não conseguem. Nós temos uma cidade que tem 106 mil famílias que dependem do Bolsa Família. Uma cidade que tem essa dependência e que o Estado não gera emancipação das pessoas a partir do trabalho, não é uma cidade que está num bom caminho. Eu gostaria também, candidato, que o senhor falasse um pouco sobre a ocupação dos espaços públicos e a verticalização do Recife. O Recife é uma das cidades que mais se verticalizam no mundo. E o senhor, durante 2 momentos da nossa conversa, da nossa entrevista, o senhor citou aí o movimento do Ocupa Estelita. O que o senhor defende para a ocupação dos espaços públicos do Recife e esse problema da verticalização do Recife, da especulação imobiliária? Bem, tem uma questão de princípio que vem antes de tudo isso, né? Eu sou defensor da escala humana na construção da cidade e defendo a cidade, uma cidade para as pessoas, é uma cidade onde as pessoas se misturam. E é exatamente nessa mistura que estabelece uma síntese dialética no comportamento, na construção de novos pensamentos, de uma nova consciência, de novos conhecimentos que nós defendemos. Eu tive hoje de manhã conversando com o pessoal do Sindlojas, do CDL, e nós tivemos muita confluência. Por quê? Porque eles também sabem que uma cidade verticalizada, com muitos muros, uma cidade onde as pessoas não se misturam, é uma cidade com medo. É uma cidade onde a rua não acontece, onde as pessoas saem correndo para dentro dos shoppings. Então, veja, os próprios comerciantes do centro da cidade têm interesse que a gente tenha boulevard, que a gente tenha, sabe, um centro da cidade pedestrializado, priorizando o pedestre, priorizando a calçada, priorizando que as pessoas possam estar se misturando, priorizando a inteligência na segurança pública, com bastante câmera para a gente poder trabalhar a repressão aos crimes a partir da inteligência, não só da repressão bruta. Então, é esse tipo de cidade que a gente defende, uma cidade que não pode ter um BRT enorme cruzando a principal via da cidade.
Não é esse tipo de cidade que a gente quer. Não é uma cidade que você tem dezenas de linhas de ônibus cruzando a principal artéria que corta a cidade, que é a Avenida Conde da Boa Vista. Nós temos que ter circulares circulando com baixa velocidade, bastante calçada, né? Uma arquitetura que tenha os andares de baixo vazados para que a gente possa ter bastante gente circulando. Então, são exemplos que nós temos no mundo e foi por isso que a gente combateu aquele conceito de cidade que estava emprestado para o projeto Novo Recife, lá no espaço do Estelita, que era um conceito diferente, era um conceito de cidade segregada, de cidade gentrificada, higienizada, onde você tem um condomínio fechado, né? Ou seja, e o conceito de cidade é diferente. A cidade tem que ser partilhada, tem que ser recortada para que os pedestres possam estar circulando e a gente possa ter uma cidade de fato, porque uma cidade onde as pessoas não se misturam pode ser qualquer coisa, mas não é uma cidade. O senhor tocou aí num ponto que eu particularmente considero grave no Recife, que são as calçadas ou as más condições das calçadas, que, no entanto, não são responsabilidade da prefeitura, quer dizer, pela legislação... Deixou de ser por conta do prefeito João Paulo, que passou essa responsabilidade para os moradores. Sim, então cada morador responde pelo seu pedaço de calçada. O que é um absurdo. E aí a minha pergunta para o senhor é como a prefeitura poderia atuar, melhorar as condições das calçadas do Recife, uma vez que essa responsabilidade, por lei, não compete à prefeitura. Nós temos que mudar a lei. Nós temos que mudar a lei. Veja, e as coisas se articulam, Estela. Nós temos que fazer um debate muito sério e eu estou propondo fazer esse debate. Nós não queremos impor. A nossa candidatura é a candidatura do diálogo e a nossa gestão vai ser uma gestão participativa e de diálogo. Mas nós temos que fazer uma pergunta. As ruas do centro da cidade vão continuar servindo de estacionamento para a Zona Azul? Os carros estacionados e as calçadas irregulares, com as pessoas sem ter por onde passar? Será que não era mais racional, se é para ter uma zona azul para o carro, a gente liberar aquela área para virar uma zona de trânsito dos pedestres e a gente fazer uma discussão de parceria público-privada para a construção de edifícios garagem com o setor privado, para que a gente liberasse áreas para calçadas na cidade? É uma ideia. Eu tenho essa disposição de fazer esse debate com a cidade. Essas áreas centrais, onde a gente tem mais dificuldade, até porque tem arborização, etc., nós temos que pensar nessa possibilidade de a gente acabar de vez com o estacionamento nas áreas centrais da cidade, ganhar aquele espaço do carro, que são quase 2 metros, para que a gente possa repensar as calçadas, retomar para a prefeitura a responsabilidade, porque calçada também é mobilidade, calçada não é uma questão privada. Calçada é o primeiro ponto da mobilidade urbana, é onde o pedestre começa a transitar pela cidade. Então, nós temos que fazer esse debate. Agora, nós precisamos fazer isso num ambiente de participação popular e num ambiente adequado. Nós vamos agora iniciar um processo de discussão do nosso plano diretor. O nosso último plano foi elaborado em 2008 e, pela legislação federal, nós temos até 2018 para concluir um novo plano diretor. Então, nós já deveríamos agora estar debatendo isso. E nós queremos, na nossa gestão à frente da prefeitura, discutir isso. Que tipo de relacionamento nós queremos de mobilidade no centro da cidade? Porque esses carros estacionados, eles atrapalham não só o fluxo de veículos, mas eles atrapalham também o fluxo dos pedestres. Então, é um debate corajoso, difícil, não é uma coisa, não estou dizendo que é uma coisa simples, mas nós temos que ter coragem para enfrentar esse debate e colocar isso no planejamento estratégico da nossa cidade. Se eleito prefeito do Recife, o senhor vai precisar de interlocução política, obviamente. Claro. O PSOL tem também, se não me falha a memória, 25 candidatos a vereador no Recife. Os melhores do Recife. Quantos candidatos o senhor acredita, candidatos a vereador, que o partido pode eleger? Olha, eu gostaria de eleger pelo menos uns 10, porque são vereadores que iam fazer muito bem para a nossa cidade. São quadros experimentados, gente que está nessa cidade fazendo diferença onde milita. Eu já aproveito aqui para pedir o voto nos vereadores do PSOL, que começam com 50, todos eles. É uma chapa maravilhosa. Mas eu acho que é bastante realista a gente falar entre 2 e 3 vereadores, E são com esses, Você sabe muito bem que nós temos, na Câmara Federal, são 513 deputados, e nós temos 6 deputados do PSOL, e fazem uma diferença muito grande.
estão sempre entre os melhores do Brasil. Só um senador, né? Nós tínhamos um senador, mas que foi para a rede, que era o Randolfo Rodrigues. Então eu tenho certeza que com 2 ou 3 vereadores na Câmara do Recife, nós vamos fazer uma tremenda diferença e com esses 2, 3 vereadores nós vamos conseguir, num processo de participação popular, conseguir governar a cidade com bastante diálogo. Eu tenho aqui algumas perguntas dos telespectadores para o senhor. Eu não sei se daria tempo de respondê-las ainda nesse bloco. Estou aqui pedindo uma consulta para o meu diretor. Bom, ele está me avisando que a gente tem 1 minuto. Eu vou fazer a primeira pergunta. Se o senhor achar que dá para responder, responde. Se não, a gente joga para o próximo candidato. Senhor candidato, o senhor citou a questão das creches. Enquanto vereador e deputado, o que o senhor fez para mudar esse quadro? O senhor não chegou a ser vereador. Teve uma votação expressiva, mas não assumiu por falta de quociente eleitoral. Quociente eleitoral. Mas eu montei um mandato cidadão no centro da cidade e trabalhei durante 1 ano como um vereador voluntário. Vamos fazer um intervalo? Vamos. A gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí, o nosso intervalo é curto. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Hoje nós entrevistamos o candidato a prefeito do Recife pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, Edilson Silva. Esta é a segunda entrevista da série de 8 que nós faremos com todos os candidatos e candidatas que pretendem comandar a prefeitura da capital pernambucana. Candidato, antes de eu entrar nas perguntas dos telespectadores, eu queria saber do senhor o seguinte: na sua campanha, o senhor pretende trazer para a pauta de debates a conjuntura nacional ou o senhor vai focar nas questões estritamente municipais? Nós precisamos tocar nas questões nacionais e estaduais, né? Porque o recurso que falta para desenvolver políticas públicas no município, eles têm a ver com a forma como o país é governado e como o Estado é governado. Então, nós temos repasses, por exemplo, do governo estadual que deveriam ser feitos, né, no financiamento tripartite dos programas de saúde da família, por exemplo, que não são feitos. O governo diz que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para colocar 2 bilhões na Arena da Copa. Então é preciso trazer esse debate, porque a gente tem que estabelecer uma relação com o governo do Estado. Nós precisamos perceber e trazer para o debate o papel que os partidos cumprem na relação promíscua que vem sendo desvendada na Lava Jato, por exemplo. Então tem um conjunto de ações que foram desenvolvidas, que foram desnudadas como corrupção, que nós precisamos trazer para o debate, porque isso é um direito do eleitor acompanhar isso. As corrupções que aconteceram nas estações do BRT, nas obras da Copa, no Ocupa Estelita, no leilão daquele terreno, que hoje está tudo isso na mão da Polícia Federal. Então, veja, são todos elementos da política. A gente querer abstrair do debate político essas questões de natureza eminentemente política e querer fazer um debate apartado, isso só interessa àqueles que querem esconder da população quem são aqueles que estão, os partidos que estão envolvidos na Lava Jato, os partidos que estão envolvidos no desperdício de dinheiro público que a gente está vivendo. Então, e nós, obviamente, com todo cuidado, mas nós achamos que é republicano trazer para o debate político todas essas questões. Vamos imaginar aí um segundo turno e vamos imaginar o senhor como um dos candidatos no segundo turno. Maravilha. Qual o seu adversário preferencial e por quê? Olha, o nosso adversário é a corrupção. São os maus gestores. Eu acho Estrategicamente falando, caso o senhor vá para o segundo turno, qual o seu adversário preferencial? Que eu preferiria enfrentar no segundo turno? Enfrentar num possível segundo turno. Talvez o prefeito atual, talvez o prefeito Geraldo Júlio, porque é um prefeito de memória, onde a população tem uma memória mais recente sobre tudo o que ele fez de ruim na cidade. Então, nós poderíamos fazer um debate de ideias acerca de questões
bastante concretas e que estão bastante vivas na memória da população. Então, eu creio que seria um debate mais tranquilo. Vamos para perguntas dos telespectadores, para as perguntas. Tem a pergunta aqui de Tiago Cabral, de Casa Forte. Ele diz: como deputado estadual, de que forma o senhor vem buscando obter tais mudanças sugeridas em sua candidatura para prefeito? Em primeiro lugar, eu tenho feito uma experiência fantástica com as minhas emendas parlamentares. Eu tenho direito a R$1.400.000 por ano de emendas e as minhas emendas vão exatamente para onde eu acho que é prioridade. Está indo para a biblioteca, qualificação para a mulher, qualificação profissional, atenção com as mulheres, atenção com a população LGBT, atenção com as crianças, atenção para as mulheres negras, para as populações mais carentes. Então, isso é um exemplo de como a gente pode, com um orçamento participativo, porque esse recurso é todo discutido em núcleos temáticos. Então, com isso a gente mostra, primeiro, a forma como faz e, segundo, onde nós estamos colocando esses recursos e de que forma. Então, isso eu acho que é bastante pedagógico de como a gente está trabalhando. E, além disso, a gente está fiscalizando, né? Eu tenho sido um fiscal muito rigoroso do governo do Estado, exigindo que os recursos públicos sejam encaminhados para aquilo para onde se deve. Eu sou um crítico muito contundente das verbas que são usadas para publicidade, por exemplo. Eu sou um crítico muito contundente das verbas que são utilizadas para aquilo que não é prioritário na gestão. Recursos, por exemplo, que são gastos com o buffet do governador, que é extremamente luxuoso, né, e que eu tenho dito que um estado onde os hospitais deixam de fazer cirurgias eletivas, o governador tem que ter a grandeza de abrir mão de vodka polonesa, de uísque de 18 anos, porque ele precisa dar o exemplo. Então, são com esses exemplos, é dessa forma que eu estou trabalhando, que eu estou mostrando como é que a gente vai trabalhar se chegar na Prefeitura do Recife. Larissa, da Bomba do Emetério. Os homicídios da juventude negra estão diretamente ligados ao tráfico de drogas e ao baixo incentivo do governo nos polos de educação e cultura. Exatamente. Se eleito, como pretende mudar essa situação? Eu sou um dos fundadores da Terça Negra no Recife. E quando nós fundamos a Terça Negra, que é um espaço de trazer para o centro da cidade as expressões culturais da juventude negra, do povo negro, da periferia para o centro, nós tínhamos vários objetivos, né? Tínhamos o objetivo de trazer para o centro da cidade, para dar visibilidade para essa nossa cultura, mas tinha também o objetivo de fazer uma denúncia, no sentido de que a gente precisa tratar essa expressão cultural, essa expressão artística, como um instrumento de acesso à cidadania. Então, nós pretendemos construir na cidade do Recife uma cadeia produtiva e criativa com essa juventude que está nas periferias e que tem uma ânsia por participar da vida cultural da cidade. Então, todos os equipamentos, eu costumo dizer o seguinte: por onde eu ando nesta cidade, eu vejo soluções. Você vai para Brasília Teimosa, você tem um mercado público, que é um equipamento da prefeitura que está lá subutilizado, obsoleto, praticamente fechado, vários boxes que poderiam estar servindo para um cineclube, poderiam estar sendo utilizados para várias outras atividades. E por aí vai, as escolas do município precisam estar abertas, né? As academias da cidade precisam estar a serviço. Tem que ter estúdio de gravação de música, tem que ter instrutores de arte musical por todo lugar. A gente viu no COC o que é que foi feito com uma intervenção específica no COC, com aquela orquestra cidadã. Isso pode acontecer por toda a periferia da cidade, né? E a gente só vai combater o narcotráfico, só vai combater esse extermínio da juventude negra com educação, com cultura, com mobilização social, com arte educadores trabalhando por toda a cidade, gerando cidadania e construindo uma resistência na base da sociedade contra essa situação. Então, eu já venho fazendo isso. Isso faz parte do meu cotidiano enquanto militante do movimento negro, enquanto deputado estadual, que sou presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A gente tem feito esse debate diuturnamente de denúncia dessa situação de extermínio nas várias comunidades da cidade, mas também de insistência para que o poder público aconteça nessas comunidades com geração de cidadania. A sua base de militância é sindical?
Eu fui do movimento sindical há muito tempo, eu milito já, eu tenho 48 anos de idade, mas milito há 34 anos praticamente. Eu fui do movimento estudantil, movimento secundarista, fui sindicalista, fui da coordenação do movimento negro, fundei o movimento ecossocialista aqui no Estado, fundei o PSOL, então eu sou um militante da cidadania. E fundou também o PSTU. Em 94. Por que saiu do PSTU? Porque o PSTU se mostrou uma experiência que ficou muito radical, né? Eu tinha uma expectativa de construir um partido que tivesse uma, vamos dizer assim, uma firmeza política nas suas posições, nos seus princípios, nos seus valores, mas que pudesse trabalhar mais largamente a intervenção na sociedade como um todo. Respeito bastante, deixei muitos amigos no PSTU, mas fiz a opção de fundar o PSOL, né, já em 2003, no final de 2003, presidi o partido aqui durante muito tempo, sou membro da Executiva Nacional desde a fundação e nós temos conseguido muito êxito. O PSOL é um partido que cresce bastante, tem dado muitas alegrias para a população brasileira, estamos disputando eleição em várias capitais em posições de bastante destaque. Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém e várias outras capitais, como aqui no Recife. Bom, aqui Aldalúcio Jamal, sobre educação, sobre adequação da segurança pública, hoje temos a Guarda Municipal como instituição de segurança pública municipal. Qual o seu posicionamento de acordo com a lei? Ele dá aqui o número da lei, é um número enorme, eu vou pular, que diz que a guarda deve ser capacitada, aparelhada, treinada e armada. Veja, eu acho que a guarda pode cumprir vários papéis, e inclusive em determinadas situações, se nós precisarmos utilizar a guarda municipal para a prefeitura da noite, por exemplo, que a gente está propondo, em determinadas situações, o uso de armamento letal talvez seja necessário. Mas isso não pode ser uma constante na guarda, porque a guarda tem outras funções também. Ela é guarda patrimonial, ela é guarda que vai cumprir um papel no trânsito, etc. Então, eu acho que não vejo com muito maus olhos o armamento da guarda, mas é preciso que isso esteja guardando proporcionalidade com a função que a gente vai estabelecer para a guarda. Por exemplo, se a gente for realmente, se ganhar a eleição e a gente for encaminhar esse projeto de a gente transformar a Noite do Recife numa noite produtiva, e eu acho que a noite produtiva ela atua em vários sentidos, no sentido de a gente dinamizar a cadeia criativa da arte e da cultura, os teatros, enfim, a produção artesanal de cerveja, mas eu acho também que a mobilidade da cidade, a melhor mobilidade diurna da cidade, exige que a nossa cidade funcione de noite, para carga, para descarga. Então, a noite precisa ser segura por uma série de questões, inclusive para garantir uma melhor mobilidade durante o dia. Então, numa estratégia como essa, talvez a Guarda Municipal possa ser chamada a cumprir um papel mais efetivo na segurança preventiva da noite, no combate efetivo, mais efetivo à criminalidade, na guarda de determinados terminais, bacurais, algumas rotas, né, de ciclofaixas que a gente possa desenvolver na noite. Talvez a Guarda Municipal possa cumprir um papel aí e, nesse caso, não é razoável que a gente exponha o guarda municipal a uma situação de perigo sem ele ter condição dele mesmo se proteger. Porque se ele não consegue se proteger, ele não vai, obviamente, conseguir proteger o cidadão. Eu vou lhe dar um minuto. Tem aqui a pergunta ainda de Erasmo Belmiro, de Jardim São Paulo. Ele pergunta qual a sua proposta para a segurança urbana. Eu acho que essa questão da Guarda Municipal contempla isso um pouco, ou o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu já falei sobre isso, falei do Raton, falei que nós temos uma proposta de construir um observatório, falei dos limites da prefeitura no trato da questão da segurança e nós precisamos construir uma política de participação cidadã, precisamos construir um melhor diagnóstico, uma melhor ciência sobre como a criminalidade e a violência acontece na cidade do Recife e com relação especificamente à Guarda Metropolitana, eu também já coloquei qual é a minha posição. Eu acho que a gente tem que, em situações agudas, a Guarda pode vir ser chamada ao trabalho de segurança pública e, se for essa situação, ela precisa estar devidamente aparelhada com armamento letal e não letal para poder responder ao serviço. Candidato, eu ainda tenho perguntas aqui, mas o tempo está acabando. Você me passa e eu respondo depois. Então, eu vou lhe dar um minuto, que é o minutinho que a gente tem ainda para o programa, para suas considerações finais.
Certo, eu quero agradecer, né, o convite, parabenizar o trabalho da Estela e dizer que eu sou candidato a prefeito do Recife para defender uma cidade para as pessoas, uma cidade que emancipe as pessoas, uma cidade mais justa, uma cidade para as mulheres, uma cidade mais humana, uma cidade com mobilidade, uma cidade segura. O meu número é 50, boa parte da cidade já me conhece, sabe da nossa luta, nós temos aí 12 anos de vida pública sempre em linha reta e nós temos muito orgulho de estar apresentando nessa eleição uma chapa de vereadores extremamente importante. Tem a Albanise candidata, tem o Ivan Moraes, tem o Severino do Sintrace, tem o Leonardo Cisneros, tem o Bione, professor Bione, tem o professor Jailson, tem o Zé Gomes, tem o Numeriano, tem o Pedro Joseph, tem a Antônia Elizabeth, tem a Abigail. São vários nomes, devo ter esquecido algum aqui, mas esses são suficientes para vocês perceberem que nós do PSOL estamos apresentando uma chapa majoritária e uma chapa proporcional bastante bacana para a cidade do Recife. Candidato, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Para você que está em casa, muito obrigada pelas perguntas, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã.